noite, igreja. Vamos se chegar mais pertinho aqui. Vamos ficar mais próximo aqui. Vamos se chegar. Vamos ficar mais aconchegado aqui na frente aqui. Ocupem aqui as primeiras cadeiras aqui, por favor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta noite e iniciar o nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui esta noite, Senhor, te louvando, te engrandecendo, ouvindo da Tua palavra, te conhecendo cada vez mais, Senhor. Obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, em Tua casa, em Tua presença, Pai, buscando mais de Ti, Senhor. Que o nosso louvor, ó Pai, possa chegar ao Teu santo trono, Senhor. Que não seja nós, mas que seja Tu através de nós, Pai, tocando os corações, Senhor. Tu conheces, Pai, cada vida que está aqui esta noite, cada vida que está chegando, Senhor, que está vindo para cá para ter um encontro contigo, Senhor. Sonda cada coração, Pai. Sonda cada coração, Pai. Não permita que ninguém retorne para casa da maneira que veio aqui, que chegou aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que venha ser uma noite abençoada, uma noite, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, tocando em cada coração, Pai amado. Te louvamos e te engrandecemos, Pai. Que todo louvor, toda adoração, toda palavra, Pai, seja para o Teu santo nome, pois Tu és o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. La 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 la, la 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 la.
que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Olha só, a palavra do Senhor nos diz assim, que todas as coisas juntas, ou seja, lá no final, depois de tudo, na nossa vida a gente vê coisas isoladas. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas a Bíblia diz assim, ó, que lá no final, depois de todas as coisas juntas, a Bíblia diz que tudo ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Você pode dizer aleluia? Quem aí ama a Deus? Quem ama Jesus Cristo diz glória a Deus. Diz aleluia. Se a pessoa do teu lado diz que ama a Deus, que ama Jesus Cristo, diz para ela lá no final. Diz para ela lá no final. Você vai ver a glória de Deus. Diz para a pessoa do outro lado, lá no final. Você vai ver a glória de Deus. Você pode levantar suas mãos para o céu nesse instante. E você pode cantar com a gente. Batemos palmas para o Senhor Jesus com toda a sua força, dizendo assim, ó: que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes, Jesus, que tudo coopere para o meu bem. Pode ser mais forte, vai. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Pois tu és o mesmo, aleluia. Pois tu és o mesmo para sempre. Forte Jesus aí, aleluia. Quem está feliz aí diz aleluia. Diz glória a Deus. Peter, dá um pouquinho mais de geral no retorno para nós aqui, por favor. Quem está feliz aí diz aleluia. Vamos cantar? Olha só. Dá o tom para mim aí. Olha só. Aquele que está feliz, diga amém. Que bom que nós temos 2, 3, 4 irmãos aqui felizes. Espero que isso se esparrame, se espalhe, aleluia. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Diz de novo, ó. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grita aleluia. Olha só, as palmas é assim, ó. Aquele que está feliz, bata. Não, peraí. Segura aqui. Vou fazer junto, tá? Olha só. Aquele que está feliz, bata. Tá, mas tem que rolar um U no final, tá? Mas o meu é de dor do ciático, tá? Vamos de novo? Aquele que está feliz, bata. Agora sim. Diz para o irmão do lado, agora sim. Vamos junto então?
que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, Grite aleluia. aleluia. Aquele que está feliz, bata. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grita aí, grita aleluia. Aquele que está feliz, bata. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Pois Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o... Tem que ser forte assim, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Mais uma vez, diz 1, 2, 3. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Quem gostou aí, diz aleluia. Diz glória a Deus. Diz para a pessoa do lado aí, dá a tua melhor salva de palmas para Jesus nessa noite. Aleluia. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua Neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar.
Você pode dizer para o Senhor: flua neste lugar. Aleluia. Eu vou convidar você para fechar os teus olhos e tirar um tempo agora. Tira uns segundos para adorar o Senhor e dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é incrível, o quanto Ele tem sido misericordioso com as nossas vidas. Você pode tirar um tempo para fazer isso, dizer que Ele é santo, santo, santo. Nós te adoramos, Senhor Jesus, aleluia. Nós te adoramos pela Tua presença neste lugar, aleluia. Nós te adoramos, Deus, pelas Tuas misericórdias, Pai, que se renovaram sobre as nossas vidas, aleluia, nessa manhã. Queremos te agradecer, Deus, porque as Tuas mãos estão estendidas sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a Tua igreja, aleluia. Oh, Jesus, estamos nesse lugar nessa noite, Pai, porque precisamos de Ti. Não somos nada sem a Tua presença, não somos nada sem Ti, aleluia. Dependemos, Pai, dependemos de Ti. Oh, aleluia. Você pode dizer isso nessa noite: flui neste lugar. Flua neste lugar. Transborda o Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Diz mais uma vez: flua neste lugar. Transbordar o Teu amor Que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor. que nos envolve. Aleluia. Pastor Clair, por favor. Tem escolinha hoje? Tem? As crianças podem sair devagarinho, acompanhando a professora Cíntia. Você pode continuar cantando. Se lugar transbordar Teu amor que nos envolve, e a Ti sim, a Ti me achegarei Pra encontrar Teu amor que nos envolve. Diz pro Senhor assim: flua neste lugar. transbordar o Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei Pra encontrar Teu amor que nos envolve. Aleluia. Seus olhos fechados. Peça ao Espírito Santo que ministre o seu coração. Dependemos dEle. Ele é o Senhor da igreja. É Ele quem convence do pecado, justiça e juízo. É Ele quem nos dá a graça de entendermos a palavra de Deus. Então peça ao Espírito Santo que ministre o seu coração. Soberano Espírito, nós dependemos de Ti. Sem a Tua presença, sem a Tua direção, nós nada somos. Por isso nós entregamos a direção, nós entregamos tudo aquilo que vai ser falado aqui ao Teu comando, à Tua direção. E que o Senhor possa ministrar a cada um de nós na área que necessitamos. Não aquilo que esperamos, não aquilo que queremos, mas aquilo que realmente precisamos. Obrigado por esta noite, ó Pai. A Tua presença é real neste lugar.
E aonde o Senhor, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Então o Senhor tem toda a liberdade em nosso meio. Ministra-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Graça e paz. Vamos nos sentar. Glória a Deus. Todos bem? Bom, na semana passada, fomos ministrados sobre santidade. E como foi a sua semana? Buscaste realmente viver em santidade? Aquilo que aconteceu no seu espírito quando aceitaste a Cristo, transformou a sua alma e já está se refletindo nas suas ações diárias, ou ficou tudo na retórica? Já estamos nos disciplinando para que aquilo que aconteceu e uma única vez, onde fomos justificados, santificados, fomos tornados filhos de Deus, isso já está realmente se refletindo nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos negócios e em tudo quanto fazemos ou não? É um processo. Nós vimos que é um processo. Tem o processo aquele imediato, que é no espírito, e tem um processo progressivo, aonde a nossa alma e o nosso corpo vão sendo ministrados. Continuando na mesma linha, queremos ministrar hoje sobre o recalcitrar contra os aguilhões. Parece um palavrão, né? Recalcitrar. Mas em seguida vamos ver isso. Vamos ver uma palavra ali em 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23, para embasarmos a mensagem. Diz assim, ó: Samuel respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena, que nas ofertas da gordura de carneiros. Porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. E agora, falando daí para Saul, Samuel estava falando para Saul: agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você para que não seja rei. Pesado, né? O que é recalcitrar? Recalcitrar é demonstrar resistência para obedecer, não ceder e teimar. O teimoso, aquele que não cede, e aquele que resiste em obedecer, está recalcitrando contra os aguilhões de Deus. Agora guarde isso. É difícil, para não dizer impossível, entender os princípios do reino de Deus com uma mentalidade democrática. Todo o sistema de ensino, de pensamento e de ações programaram o ser humano, nos programaram para pensar de maneira diferente das verdades fundamentais da palavra de Deus. Todo o nosso ensino, tudo quanto gira ao nosso redor, ele faz com que nós pensemos de maneira completamente diferente das verdades fundamentais da palavra de Deus. Qual é a estratégia de Satanás? A estratégia de Satanás é fazer daquilo que nos prendia, ou seja,
o adultério, o roubo, a mentira, as dissensões, toda a obra da carne, é fazer daquilo que nos prendia algo desejoso, legal e indispensável. E também a estratégia dele é fazer com que pareça escravidão tudo aquilo que nos liberta. Ou seja, fazer das verdades fundamentais da palavra de Deus, dos princípios eternos estabelecidos pelo próprio Deus, algo retrógrado, fora de moda e discriminatório. Estou falando alguma novidade do que se vê hoje? Nada. Então a estratégia dele é fazer do que nos prendia algo desejoso, legal e indispensável. E fazer com que pareça escravidão aquilo que a palavra nos ensina. Foi assim que tudo aconteceu no Jardim do Éden, onde o método do diabo funcionou tão bem que ele não mudou até hoje. Continua do mesmo jeito. É por isso que nós fomos advertidos, ali em Tiago 1,16. Olha o que diz a palavra: portanto, não se deixem enganar, caros irmãos. A palavra não diz não se enganem, mas não se deixem enganar. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus, como vimos a semana passada, para que então nós não sejamos enganados. Amém? Nós, como povo ocidental, tanto nós da América quanto da Europa, povo ocidental, nós somos resistentes a ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. Por quê? É porque é difícil entender os princípios do reino de Deus com uma mentalidade democrática. A democracia é excelente, mas precisamos lembrar que o reino de Deus é um reino que é governado por um rei, e nesse reino existe hierarquia, existe ordem, existe autoridade e tem uma constituição. Por isso que a oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O teu reino com uma constituição, com uma autoridade, com uma hierarquia, e seja feita a tua vontade. Agora guarde isso. As leis de Deus não podem ser superadas, não podem ser alteradas ou mudadas. As leis do reino de Deus não podem ser superadas, alteradas ou mudadas. As leis do reino de Deus não estão sujeitas à opinião pública, à votação ou à eleição. Estão me entendendo, sim ou não? As leis do reino de Deus não são influenciadas pelo que acreditamos ser bom para nós. Assim como Eva foi enganada a pensar. Quando a serpente estava tentando Eva, o que ela disse? Semente, fruta boa, agradável e traz conhecimento. Eva foi enganada a pensar que as leis do reino de Deus poderiam ser influenciadas pelo que ela acreditava ser bom. E por isso, nós pagamos. Toda a humanidade. Portanto, queridos, assim como Samuel ensinou ao povo os direitos do rei, nós ainda hoje precisamos ser instruídos nos princípios do reino de Deus, uma vez que a sociedade não cria em nós disciplinas de reino. 1 de Samuel 10, 25 nos diz: Samuel repetiu ao povo os direitos e obrigações de um rei, e escreveu-os num livro, e colocou esse livro num lugar especial perante o Senhor. Guarde isso.
se tentarmos viver como cristãos, mas com a mentalidade deste mundo com relação à autoridade, seremos infrutíferos e estaremos em perigo, pois a proteção, a nossa proteção pode ser bloqueada por estarmos desconectados da fonte da verdadeira vida. Vou repetir. Se tentarmos viver como cristãos, mas com a mentalidade deste mundo em relação à autoridade, tanto é que tem uma máxima que diz, né? Se há governo, soy contra. Se nós tivermos essa mentalidade em relação à autoridade, seremos infrutíferos e estaremos em perigo, pois a nossa proteção pode ser bloqueada por estarmos desconectados da verdadeira fonte da vida, que é Deus. Este é o motivo porque a Bíblia ordena, ali em Romanos 12:2, olha o que a Bíblia diz: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria, não pela experiência de outro, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não tem como nós crescermos em Deus, na intimidade com Ele, de tudo quanto nós cantamos aqui, se a nossa mentalidade for a mentalidade do mundo em relação à autoridade. Porque os princípios de Deus não estão sujeitos à votação, à mudança, a nada daquilo que nós achamos que é bom, mas sim aquilo que é dito. Queridos, entendamos uma coisa: o que Deus falou lá para Adão, o que Deus falou para Abraão, para Moisés, e dali para frente, no tempo de Jesus, é como se Ele estivesse falando hoje. Os princípios de Deus são imutáveis, porque para Deus não tem passado e nem futuro. Para Ele, o que Ele falou para Adão há quase 6.000 anos atrás, é como se Ele estivesse falando hoje. Não é porque o mundo, entre aspas, evoluiu, não é porque a ciência cresceu, se multiplicou, é que os princípios de Deus podem ser mudados. Não podem. Amém? Não podem. Então, quando nós não concordamos, olhe bem o que eu vou dizer, quando nós não concordamos com toda a verdade, nós desafiamos a autoridade através de reclamações e protestos. É só nós lermos Números ou Êxodo, nós vamos ver ali direitinho que toda aquela geração, só de homens acima de 20 anos, eram 603.550. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Esses 603.548 morreram. Por quê? Porque murmuraram e reclamaram contra aquilo que Deus havia estabelecido. A atitude democrática de governo do povo, pelo povo e para o povo, tem se infiltrado no cristianismo e levado a muitos pelo caminho enganoso da autossuficiência, da arrogância e da soberba. O caminho da autossuficiência, da arrogância e da soberba desafia a autoridade, resiste à autoridade e, num grau maior de rebelião, ignora a existência da autoridade. Pesado, não? Essas atitudes revelam uma completa perda do temor de Deus. Por isso a Bíblia diz assim ali em Jó, capítulo 36, versos 11 e 12. Olha o que fala a palavra. Jó 36, 11 e 12. Se eles obedecerem e voltarem a servir a Deus, terão uma vida feliz e tranquila.
nos anos que lhes restam. Mas se não derem importância aos conselhos de Deus, morrerão à espada, porque preferiram continuar cegos. Observe a promessa: provisão de proteção em troca da nossa submissão à autoridade de Deus. Olha a promessa: provisão de proteção em troca da nossa submissão à autoridade de Deus. Porém, a liberdade que buscamos através da autossuficiência, da arrogância e da soberba é perdida por causa da nossa insubordinação quando resistimos à autoridade. Perdemos a proteção que buscamos, a liberdade que buscamos quando nos insubordinamos contra a autoridade, quando resistimos à autoridade. Resumindo, Jó disse o seguinte, vê se eu coloquei a próxima para mim aí. Existe liberdade no quê? Submissão. E escravidão aonde? Em rebelião. Resumindo, foi isso que Jó disse. Mas algumas pessoas, os super crentes, os super espirituais, eles dizem assim, a Deus eu me submeto, mas se eu não concordar com os homens, não me submeto. Porém, não podemos separar nossa submissão, nossa obediência à autoridade de Deus, da submissão e obediência às autoridades por Ele delegadas. Toda autoridade é originada em Deus. E a prova está em Romanos capítulo 13, versos 1 e 2. Olha o que diz: obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo, em parte alguma, que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles. Outra versão diz o seguinte, a próxima versão ali. Não, volta, acho que eu não coloquei, então, só volta antes. Toda pessoa esteja... Não, para frente, não voltar, é para frente. Aí. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Agora, olhe o próximo verso. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste a quem? Não é ao presidente, não é ao governador, não é ao prefeito, não é ao pastor, não é a uma liderança, mas sim a Deus. A ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Condenação. Queridos, nós estamos aqui como igreja, não aqui, mas no Brasil, nas nações, para trazermos o reino de Deus. Agora, com ilegalidades, ou seja, desobedecendo aquilo que Deus ordenou, como nós teremos autoridade para implantarmos o reino de Deus? Não tem como. A própria palavra diz que um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Porque nós nos rebelamos contra Deus quando desobedecemos, quando não honramos, quando não nos submetemos às leis vigentes de um país, às autoridades por ele instituídas. E como queremos implantar o reino de Deus se desobedecemos? Perdemos a autoridade, perdemos a legalidade. Me entendendo, sim ou não? Em outras palavras, queridos,
Se nos rebelamos contra autoridades, nos rebelamos contra a ordenança do próprio Deus. E aqueles que assim o fazem, trazem condenação sobre si mesmos. Muitos se acham responsáveis somente perante Deus. Falei dos supercrentes. E não perante autoridades. Mas todos os que pensam desta forma entram em rota de colisão contra Deus, o qual dizem ser seu Senhor. Lembre-se das palavras de Jesus para Saulo, que mais tarde se tornou Paulo. Atos 9:5. Dura coisa é recalcitrares, resistir contra os aguilhões. Aguilhão, querido, era feito de carvalho, de uma madeira de carvalho ou de outra madeira bem dura, forte, com uma ponta fina para espetar os bois enquanto eles aravam ou puxavam carretas. Um boi certamente não resiste a um instrumento tão aguçado, tão afinado, tão pontiagudo, capaz de produzir dor e ferimento. Daí a expressão do provérbio nos dias de Paulo, que era usado para descrever a tolice de resistir à autoridade superior. Entendeu agora esse versículo? Aqueles que resistem à autoridade de Deus estarão recalcitrando, ou seja, resistindo contra os aguilhões, a correção nas mãos de Deus. Por isso que às vezes uma pessoa leva uma pancada, mas ainda assim resiste, leva outra pior. É uma queda, depois um tombo, depois ribanceira abaixo. Por quê? Porque ela resiste contra a correção de Deus. E continua a ser autossuficiente, a ser egocentrista, a ser ela, o centro é ela. E não obedece, não se submete às autoridades instituídas por Deus. E isso, querido, certamente será uma experiência e uma lição dolorosa, resistir à correção de Deus, na qual os que resistem aprenderão da maneira mais difícil. Guarde isso. Isso é importante, hein? Quando estivermos perante Deus, para sermos julgados, que todos seremos, primeiramente, seremos julgados pela nossa fidelidade à autoridade sobre a qual Deus nos colocou. Ah, mas o meu patrão não presta. Ah, mas o meu chefe é... Deus lhe colocou sobre essa autoridade e você primeiramente será julgado a sua fidelidade a essa autoridade. Temos muito que repensar, temos muito que mudar, sim ou não? Continuação da semana passada. Nossa alma sendo transformada pela palavra de Deus e isso se refletindo nas nossas ações do corpo. Podemos ter todo sucesso no que fizermos, mas ao chegarmos perante Deus, para sermos julgados, o que vai pesar é o quanto fomos submissos, obedientes e fiéis à autoridade sobre a qual Deus nos colocou. E não é somente obediência exterior que Deus deseja, mas um coração quebrantado e contrito, que tem sede e fome pela vontade de Deus. Por esta razão é que Davi disse, ali no Salmo 51, versos 16 e 17, o Senhor não se agrada de sacrifícios, nem de ofertas queimadas. Se fosse esse o seu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. Se fosse esse o seu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor, o que diz ali? Não rejeitará um coração humilde e arrependido.
Jeremias 17:10, olha o que diz. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olha o que diz outra versão, esse mesmo versículo. Somente o Senhor sabe, Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Guarde isso, nós podemos oferecer grandes sacrifícios, servir por longas horas, trabalhar sem receber salário, deixar de dormir, buscar maneiras de alcançar muitas pessoas e fazer todos os tipos de coisas para agradar Deus. Contudo, mesmo com todo esse ativismo, nossa motivação principal poderia ainda assim estar enganosamente baseada na vontade própria, ou seja, na satisfação do nosso ego, e isso não vale nada para Deus. Deus se agrada da submissão que nos leva à verdadeira obediência. Para vocês terem uma ideia, Adão não foi para a cama com uma mulher estranha no jardim. Adão não roubou e nem assassinou alguém. Ainda assim, o pecado de Adão foi tão sério que trouxe cativeiro e escravidão a toda a criação. Resumindo, Adão não foi obediente ao que Deus lhe havia dito, mas ele só não obedeceu a Deus no que ele disse, só isso, mas condenou toda a existência do ser humano no planeta Terra. E a Bíblia declara que o pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. 1 de João 3,4. Mas aqueles que continuam a pecar transgridem a lei de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei. Então, nossa transgressão é não nos submetermos a uma lei ou autoridade de Deus. Transgressão é a rejeição da lei ou a vontade de Deus em substituição à nossa própria vontade, ou nossa vontade própria. Em outras palavras, transgressão é trocar a vontade de Deus por nossa própria vontade. E para confirmarmos essa definição, olhemos para a parábola de Jesus, que estava comendo com algumas pessoas, e um deles lhe disse o seguinte, olha o que a pessoa falou, Lucas 14:15. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E o Senhor Jesus aproveitou a oportunidade do comentário deste homem para dizer: quem comeria à mesa das bodas do Cordeiro? Jesus começou dizendo o seguinte, Lucas 14:16 e 17. Jesus respondeu: certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando tudo estava pronto, seu servo foi avisar os convidados: venham, está na hora da festa, tudo está pronto. O homem que ofereceu essa ceia representa Deus Pai, e o servo representa o próprio Jesus. E nessa parábola, a vontade de Deus é exposta. Olha a vontade de Deus, coloca o próximo. Não, volta, pode voltar que eu não coloquei. Vinde, essa é a vontade de Deus. Vinde, tudo já está preparado. O anúncio, queridos, é diretamente para aqueles que foram convidados. Esse anúncio é para os crentes, é para os cristãos, e não é para os incrédulos que nunca ouviram o Evangelho.
Porém, aqueles homens começaram a dar desculpas para não atenderem o convite: vinde. Examinemos cada uma das desculpas. Disse-lhe o primeiro, 14:18: acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Queridos, comprar um campo não é pecado. Não é. Mas quando nosso interesse em ter posses, em comprar, em ter, se torna mais importante do que a nossa submissão e obediência imediata à palavra de Deus, está incluído na definição de pecado. É transgressão, pois não é submissão à autoridade de Deus. Estão me entendendo, sim ou não? A próxima pessoa, o próximo homem diz o seguinte, verso 19: o outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Peço que me desculpe. Comprar bois não é pecado. Comprar um carro, comprar uma casa não é pecado. Mas quando os negócios, os estudos, o emprego se tornam mais importantes do que obedecer imediatamente à palavra de Deus, é pecado. Lembre-se que Adão simplesmente não se submeteu, não obedeceu ao que Deus lhe disse. E o último homem disse o seguinte, verso 20: outro disse: acabo de casar-me, por esse motivo não posso ir. Casamento é pecado? Não. Casamento não é pecado. Mas quando o nosso desejo em agradar o cônjuge se torna mais importante do que a nossa submissão à vontade de Deus, é pecado. Novamente, lembremos-nos do Jardim do Éden. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, diz que Eva foi enganada. Olha o que Paulo está dizendo para os coríntios: mas eu estou amedrontado, eu estou com medo, estou temeroso de que de alguma forma vocês sejam desviados de sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada por Satanás no Jardim do Éden. Porém, a história de Adão foi diferente. Adão não foi enganado. 1 Timóteo 2,14. E não foi Adão quem foi enganado por Satanás, mas sim Eva. E o resultado foi o quê? O pecado. E referindo-se à natureza do pecado de Adão, as Escrituras dizem assim, em Romanos 5,19: portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Adão desobedeceu porque a sua esposa já havia comido. E ela queria que ele fizesse o mesmo. E Adão escolheu sua esposa acima da submissão à autoridade de Deus. E isso é pecado. Quanto tempo Eva ficou buzinando no ouvido de Adão, não se sabe. Mas a gente sabe o que as mulheres dizem, né? Ah, tu não me ama, tu não me quer mais, tu me trocou, tu está vendo outra. É por isso que você não quer fazer isso para mim. Sim ou não? Quanto tempo? A Bíblia não nos diz, mas Eva conseguiu convencer Adão. E Adão, para não melindrar a sua esposa, comeu. E isso é pecado. E como resultado da desobediência de Adão, o próximo, o que diz ali? Muitos foram feitos pecadores, muitos se tornaram transgressores e desobedientes à palavra de Deus. Guarde bem isso, a desobediência à autoridade de Deus é o verdadeiro pecado.
Adão escolheu a sua esposa ao invés de obedecer a palavra de Deus. Ou seja, Adão escolheu agradar a Eva ao invés de agradar a Deus. E isso é pecado. Voltando à parábola que Jesus falou para aqueles homens, olha bem o que Jesus disse acerca dos homens que deram desculpas tão educadas para não se submeterem à voz do chamado e à autoridade de Deus. Lucas 14, 24. Volta no 24. Aí. E vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia, ou seja, ficaram de fora das bodas do Cordeiro. Isso é muito sério. Não seria permitido aqueles homens cear na festa a qual eles haviam sido previamente convidados. Mais uma vez falando, eles seriam barrados e não entrariam nas bodas do Cordeiro. A entrada lhes seria proibida, não por causa de pecados sexuais, nem por causa de drogas, nem alcoolismo, mas pelo simples fato de haverem desobedecido a palavra de Deus. Está tudo pronto, podem vir cear. Aí começaram as desculpas. E ao continuar lendo, queridos, nós notaremos que o servo disse ao Senhor as desculpas que lhes foram dadas. E então o dono da casa instruiu o servo no seguinte, Lucas 14, 23. Então o Senhor disse ao servo, está bem, então vá lá fora nas entradas e caminhos e todos que encontrar, convide e obrigue-os a entrar para que a casa fique cheia. As pessoas que ficavam nas entradas e caminhos na Bíblia representam prostitutas, ladrões, membros de gangues, assassinos e alcoólatras, e etc. E o Senhor sabe, Deus sabe que nesses últimos dias, muitas dessas pessoas perceberão que a sua vida está vazia e que não tem trazido nada além de tristeza. E eles se cansarão de recalcitrar contra os aguilhões. E quando essas pessoas ouvirem o chamado do Mestre, elas responderão com obediência imediata. Em contraste, em contrário, aqueles que foram convidados, que vão à igreja e se consideram pessoas de Deus, mas obedecem a Deus somente quando lhes é conveniente e quando não interfere nos seus planos, agendas, bênçãos ou prazeres. Falo com alguém? Essas pessoas se encontrarão na mesma posição de Adão, fechados do lado de fora da presença gloriosa de Deus. O pecado, queridos, é definido na parábola da grande ceia como sendo desobediência à autoridade de Deus. E Jesus deixou isso claro em outra passagem, na qual ele abriu com uma pergunta: que vos parece? Mateus 21, 28 ao 31. Mateus 21. Um homem tinha 2 filhos, e ele disse ao mais velho: filho, saia e vá trabalhar na plantação hoje. O que ele disse? Não vou, respondeu ele. Porém, mais tarde resolveu ir. Próximo. Depois o pai disse ao mais novo: vá você. E ele disse: sim, senhor, eu vou, já estou indo. Mas não foi. Qual dos 2 estava obedecendo ao pai? Então aqueles homens responderam: o primeiro. Então Jesus explicou-se: digo a verdade a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas arrependidos entrarão no reino de Deus antes de vocês. Jesus falou de um homem que tinha e seus 2 filhos.
O pai foi a seu primeiro filho e disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não vou, não quero ir. Mas mais tarde, porém, ele mudou de ideia, deixou o que estava fazendo e foi trabalhar na vinha. Então o pai se aproximou do segundo filho e lhe fez o mesmo pedido. O filho respondeu ao pai: eu vou, senhor. Parece que esse último filho era um excelente filho, e certamente ele falou com respeito com seu pai. Mas Jesus disse: mas ele não foi. Então Jesus fez uma pergunta importante, fácil de responder: qual dos dois fez a vontade do pai? E aquele pessoal todo, o grupo todo que conversava com Jesus, respondeu corretamente: o primeiro. Então Jesus foi diretamente ao ponto e lhes disse, mais uma vez, Mateus 21, 28 ao 30, só o 31. O próximo. Um homem, o próximo. Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. É certo que qualquer pai preferia que o seu filho lhe dissesse: sim, eu irei, e fosse com alegria. Essa parábola mostrou a esses líderes que o verdadeiro significado de pecado é desobediência à autoridade de Deus. Não está ligada a adultério, assassinato, roubo e daí por diante. Os líderes estavam orgulhosos e confiantes em si próprios, porque eles não estavam enquadrados no que chamavam de pecados piores. Contudo, com sua definição errada sobre pecado, eles facilmente eram enganados e cometiam exatamente aquilo que diziam não fazer: pecado, ou seja, desobediência à autoridade divina. Essa mesma mensagem, queridos, é repetida várias vezes através da Bíblia. Mas aí alguém pode perguntar: mas e a mentira, a bebedeira, o adultério, o roubo, o assassinato, as drogas? Isso tudo não é pecado? E eu respondo: certamente que sim. E isso vai contra a autoridade de Deus também. E foi o próprio Deus que nos ordenou que não mentíssemos. Coloque o próximo, por favor. Agora, as suas atitudes e seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Deixe de mentir uns aos outros. Falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. E com relação à bebida, a palavra de Deus declara em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho. Aí alguém pode dizer: mas então quer dizer que cachaça, cerveja e uísque pode? É que naquele tempo só tinha o vinho. Não vos embriagueis. E com relação ao adultério, olha como Deus adverte. Próxima. Eis que vos digo: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como esse. Quando vocês cometem esse pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando. Outra versão diz o seguinte: nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? E continua, várias recomendações. E sobre o roubo, nós somos instruídos em Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. E com relação ao assassinato, nos é dito o seguinte, o próximo. Agora guarde esse versículo, ó. Qualquer um que odeia, quem? O seu irmão em Cristo já é na realidade se nós guardarmos ódio um dos outros, já somos.
E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna dentro de si. O Novo Testamento, queridos, enfatiza que aqueles que praticam essas coisas nunca entrarão no reino de Deus. Olha o que nos diz 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros ou os homossexuais, os efeminados, próximo, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Houve tempo quando algum de vocês eram exatamente isso, porém agora seus pecados foram lavados, vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Gálatas 5, 19 e 21 fala da obra da carne. Olha o que diz: ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprios, queixas e críticas, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e toda espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente o que já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida, o que fala o resto? Não herdará o reino de Deus. E terminando ali em Apocalipse 21, 8, olha o que diz: mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, Deus falando, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Mesmo assim, queridos, não devemos perder de vista que todo tipo de pecado traz destruição. Não somente aqueles que pensamos ser os grandes pecados. Resumindo, podemos afirmar que pecado é transgressão. E transgressão significa não se submeter a uma lei ou autoridade de Deus. Por isso, queridos, para encerrar, não recalcitremos contra os aguilhões, ou seja, não nos rebelemos contra os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Tomemos a decisão de andar em submissão e obediência ao que Deus estabeleceu, para que as suas bênçãos nos alcancem. Porque o caminho da bênção é a obediência. É o que nos diz Deuteronômio 28, que vai dizer o seguinte, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que hoje vos ordeno, e aí ele vai resumir dizendo, então todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Quando nós obedecemos, nós não precisamos correr atrás de bênção, elas nos alcançam. Amém? Por isso que o primeiro mandamento com promessa é o quê? Honre teu pai e tua mãe, para que te vá bem, ou seja, você seja vitorioso e tenhas longo tempo sobre a terra, tenha longevidade. O grupo de louvor, por favor. Feche seus olhos. Não vamos acrescentar muito mais para que nós possamos lembrar disso durante a semana. E juntando com o da semana passada, nós possamos agora aumentar um pouquinho mais. Que pecado não é apenas aquilo que
consideramos grandes pecados. Mas o simples fato, que não é tão simples, desobedecermos à autoridade, ao chamado de Deus, ou desobedecermos, desonrarmos uma autoridade constituída por Ele, isso pode nos levar à condenação. Pai, te louvamos por esta noite, te damos graças por tua palavra, te louvamos por cada um que se exporá a esta ministração durante essa semana ou nos dias subsequentes. Que a tua boa mão esteja sobre cada um, que teu Espírito Santo nos dê entendimento, que teu Espírito Santo nos dê sabedoria para entendermos a tua palavra, discernimento. Corre o véu, tira a venda, para que nos seja descortinado a tua verdade, todos os teus princípios, para que então, Pai, nós possamos viver segundo aquilo que o Senhor estabeleceu. E não sejamos como aqueles homens que deram desculpas para não participar das bodas que estavam prontas, daquela festa que já estava pronta, quando o próprio Deus Pai mandou o seu Filho Jesus nos convidar. Pai, nós que somos teus filhos, que jamais nós venhamos a dar desculpas para não estarmos em tua presença, para não obedecermos a tua palavra. E desta forma nós possamos ter autoridade para implantar o teu reino, para desfazer com as obras do mal, para fazer não só a implantação do teu reino, mas também a cultura do teu reino. E as pessoas, ao olharem para nós, possam ver realmente refletida em nós a presença de Deus, o exalar do bom perfume de Cristo, de tal maneira que possamos dizer como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que as pessoas possam ver em nós alguém digno de ser imitado, em nome de Jesus. E desta forma, Pai, que o Brasil seja mudado. Sim, que essa mudança comece pela tua igreja e ela se estenda a toda a nossa nação, e a nossa nação seja livre da mentira, seja livre da corrupção, seja livre do engano, seja livre de tudo aquilo que não procede do Senhor, e o Brasil seja levantado por objeto de louvor a Ti entre as nações. Pai, estabelece o Brasil como um instrumento de adoração a Ti, uma referência para as nações da terra, de adoração, de obediência, de submissão a Ti. E dá-nos uma semana abençoada em Tua presença, e seremos zelosos a dar a Ti sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Uma boa e abençoada semana para você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. As fichas para o encontro estão com a irmã Lori. Isso. Você pode pegar com ela em nome de Jesus. Amém.